Buenas noches, hijos e hijas de mi canal. Hoje, novamente, tá? Novamente. E se você está começando no xadrez, fica aí que a aula é para você, tá bom? Eu vou deixar, pessoal, o link desse livro na descrição. Eu fiz um vídeo esses dias, tá? Esse vídeo já é, esse livro, quer dizer, ele já é um queridinho do canal, tá? Hoje, você iniciante vai entender por que ele é tão importante, tá bom? Esse livro aqui ele vai ajudar na sua formação em xadrística. Então, galera, vamos lá. Sem mais delongas, a partida de hoje foi jogada pelo Eugênio Snosko-Borowski contra o Mackenzie em 1924. O Borowski está de brancas, por isso que eu deixei vocês na visão das brancas, o Mackenzie de pretas, tá? É uma partida, no livro, ela é até um pouco longa, porque são várias páginas e tudo mais, partida número 9, porque tem várias explicações. Mas a partida tem 30 lances, tá bom? Não é uma partida longa, não. Então vamos lá. Você que está chegando agora no canal, curte aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? E como eu disse antes, se você gostar, eu vou deixar o link de afiliados meu da Amazon para você adquirir o livro se você quiser. Assim você ajuda o canal e está fazendo uma excelente aquisição. Esse livro, ele explica lance a lance das partidas do xadrez. Então ele passa explicando pela abertura, meio jogo, finais. Então a galera que está com o rating inicial, assim, né, para chegar nos 1000 e pouquinho, que às vezes demora, né, esse livro vai ajudar bastante, tá bom? Se fosse para indicar um livro para o iniciante, seria esse daqui. Então vamos lá. E4 pelo Borowski de brancas. Por que E4? Porque você ocupa o centro, né, com o peão, você ancora o peão no centro, ó, vigia duas casas, você abre caminho para sua dama, abre caminho para o seu bispo, tá bom? Você que é iniciante, E4, que é peão rei, ou D4, peão dama, é o que você mais vai ver. São os melhores lances? Podemos dizer que sim, tá? Isso quer dizer que eu não posso começar com um lance de peça, por exemplo, cavalo F3? Não, pode sim. Controlando essas duas casas? Pode ser, a abertura hatch começa assim, né? Quer dizer que eu B3, bispo B2, E3, D4, tá errado? Não, abertura Larsen, né? Quer dizer que tá errado? Não, não está. Recomenda para os iniciantes? Não. Muita teoria. Precisa estudar muita teoria. São aberturas hipermodernas. Podem transpor para muita coisa. Então, vai pelo seguro, tá bom? E4. Fechou? E5 pelo Mackenzie. Isso aqui, gente, era jogado na época ao toque. Tá? Aqui o livro até fala... In the old days, this was almost compulsory. Era quase compulsório, automático, né? O cara já estabiliza aqui também, já fixa, abre o bispo, abre a dama. Cavalo F3 pelas brancas, desenvolve uma peça com ganho de tempo. E aqui em outro vídeo, pessoal, eu já falei, né? Como que você defende o peão de E5 de pretas, por exemplo? A gente já falou que tem vários lances, né? Tem F3, F6, tem dama F6, dama E7, bispo D6, D6, cavalo C6. Então assim, ó, para te ajudar, o que você pensa? É só um resuminho. Assim. Poxa vida, F6 é uma merda, tá? Conforme você... É pensamento lógico. Por quê? Primeiro que você tampa o caminho da sua dama, você ocupa a melhor casa do cavalo, tá?
e você abriu uma diagonal do rei aqui, ó. Veja que essa dama, na hora que esse cavalo sair daqui, ela está aberta para dar cheque e tudo mais. Então não é legal. Dama F6 também não é legal. Você expõe a dama muito cedo, né? Você vai sacrificar o poder da dama para ficar de babá do peão, né? Tá ocupando a melhor casa do cavalo da mesma forma. Mesma coisa com dama E7, né? Tem outras maneiras. Se eu desenvolver o bispo não é legal também, porque você fica na frente do peão, ó, de D7, o seu bispo de C8 não sai nunca, fica preso, né? Então o que acontece? Veja que o enxadrista mais experiente, pelo menos aí no nível intermediário, né? Ele não fica analisando tudo, né? O que é bom, o que é ruim. Ele já bate o olho e já fala, não, ó, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Então, ou é isso aqui, né? É uma configuraçãozinha de defesa Philidor, tá bom? Tudo bem que você tranca esse bispo, mas você abre esse. E o melhor de todos, que foi o jogado pelas pretas, que é o cavalo C6. É o mais dinâmico, você desenvolve uma peça e defende ao mesmo tempo. Tá? Esse bispo continua aberto, esse bispo branco já vai abrir, então tudo jóia. E aí as brancas vieram com bispo B5, abertura Ruy Lopes. Não lembro quem, faz um tempo já, alguns de vocês pediu uma Ruy Lopes aí nos comentários, quando eu estava aqui eu até lembrei, né? Ruy Lopes, gente, diferente da italiana, a italiana o bispo fica nessa diagonal mirando em F7, né? Aqui ela fica em B5, por quê? Já fica chato desse peão de D avançar, porque o cavalo vai ficar cravado ao rei, né? E veja que esse cavalo é o defensor do peão de 5, que está atacado. Então, na hora certa, as brancas vão empurrar o D4 aqui, está ameaçando tomar, né? E se o cavalo estiver cravado, ele vai tomar e ficar com o peão a mais. Então, essa é a ideia por trás da Ruy Lopes, né? Uma das, né, gente? Eu estou falando o mais raso possível, tá? Além de você desenvolver rápido a ala do rei, você pode fazer o roque logo e tudo mais. Dificilmente, tem variantes da Ruy Lopes que você troca, né? Você toma o cavalo e ele toma aqui, mas eu não gosto muito, né? Eu não sou jogador de Ruy Lopes, mas eu vejo que a galera que joga não gosta muito de trocar esse bispo não, tá? A6 deu um toque, por quê, gente? Porque o bispo aqui, ele passou da metade do tabuleiro, ele já veio muito para dentro da posição das pretas. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar um chute nele para fora, tá? Então, aqui ele diz assim, ó, aqui virou aquele caso de The House That Jack Built, né? A casa que Jack construiu. Que tem aquele filme de terror, né? Que fala assim, ó, o peão ataca o bispo, que ataca o cavalo, que defende o peão, que o cavalo ataca. Então, virou um regaço. Então, esse lance aqui quer desalocar o bispo, né? Ou pedir uma explicação. Concorda? Você vai questionar o cara, ó, você vai tomar, não vai, caga, sai da moita, o que você vai fazer? Então, essa perda de tempo que as pretas fazem aqui é compensada pela perda de tempo que o cara vai ter com o bispo, né? Porque ele vai ter que mexer o bispo de novo, seja para tomar, seja para recuar. Brancas fizeram o quê? Bispo A4, tá? E não é muito bom para as brancas tomar, gente, porque não é que não é muito bom, tem que saber jogar, né? Se toma, você toma com o peão de D, tá? Costuma se jogar assim, né? Se o cara toma, leva um garfo aqui, né? E se defender aqui, vai tomar com cheque. Se voltar o cavalo, vai tomar com cheque. Então, entende que acaba não tem compensação nenhuma, né? Acaba não tendo compensação nenhuma trocar esse bispo agora. A não ser que você estude e conheça muito bem as linhas e tudo mais. Mas vamos lá. Recuou.
tá? Por que ele recuou para A4 para você que é iniciante? Gente, a gente que às vezes sabe, é muito óbvio, é muito bobo. Quando a gente está começando, a gente não entende isso. Por isso que eu vou explicar algumas coisas aqui que talvez não sejam, né? Poxa, o carne de vaca, né? Não, mas para quem está começando não é. Por que ele não voltou para cá? Porque isso daqui, qual que é a ideia da Ruy Lopes? Não é deixar esse cavalo cravado, atrapalhar aqui? E outra, você volta para cá, você permanece nessa diagonal de A4 e 8. Se você volta para cá, você perdeu um tempo se você volta para C4. Porque concorda que você, quando desenvolveu o bispo, já podia ter jogado para C4 direto? Então você vai jogar para cá, o cara vai questionar se vai voltar o bispo para casa que era para... Então você perdeu um tempo. Aqui você perdeu um tempo mesmo. Aí as pretas já igualam. Então beleza, voltou para A4, cavalo F6, ataca o peão e prepara o roque da ala do rei, né? Rápido, porque agora é só soltar o bispo. E olha só que legal, né? As pretas atacaram o peão. O que as brancas fizeram aqui? Defenderam, será? Interessante, né? Roque. Mas olha só. O Borowski convocou o roque. E olha que coisa interessante. Primeira coisa, convoca o roque, protege o rei e traz a torre de H1 para o jogo. Tá? O mais importante. Então, isso aqui é um conceito básico de abertura para você que está começando. Centro, libera suas peças, ativa suas peças e protege o seu rei. Mas aí você fala assim, poxa vida, o cara pendurou um peão. Tá? O preto pode muito bem tomar. Veja só que as pretas não tomaram. Eu vou explicar por quê. Na verdade eu não, o livro, né? Pretas jogaram bispo E7. Bispo E7 é um lance melhor. E aqui diz o seguinte, muitos jogadores tomam aqui. Só que você não vai ficar com esse peão. O preto não vai ficar com um peão a mais, porque as brancas vão recuperar. E preste atenção no seguinte, se toma, olha só o que acontece. O perigo, porque às vezes o cara fala assim, ó, eu tomo aqui e o jogo fica mais aberto e tudo mais de pretas, né? E ganha um peão central. Só que o jogo vai abrir. É exatamente o que as pretas querem. Amém? Amém. Só que isso é um perigo, porque vai vir um torre 1, torre indiretamente alinhada com o rei, isso nunca é um bom sinal, tá? Atacando o seu cavalo. Se você voltar, recupera, tá? Se tomar de cavalo, brancas tomam com cheque, tá? E a ameaça é ganhar a dama preta. Por quê? A ameaça é essa aqui, ó. Tomar C6 de cavalo com cheque descoberto no rei e a cavalo está atacando a dama, né? Então é um perigo, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Ah, Hugo, mas se o cara toma, aí tá assim, né? Você joga aqui, mas e se defender? Não tem problema. Você ataca o cavalo volta, recupera da mesma forma. Tomou um cheque e é tudo uma chateação, né? Porque se cobrir aqui, pendura um peão. Então, na verdade as brancas iriam ficar com um peão a mais. Olha só que interessante, né? Então, é um tipo de coisa que você sempre tem que estar atento, viu? Então, assim, ó, esse lance aqui parece passivão, mas é um lance muito bom. Por quê? Veja que o bispo em E7 ele faz um bom papel. Primeiro que ele cuida de duas diagonais importantes, ó, as casas as escuras, né?
futuramente esse bispo não tem cravada na dama, ó, que o bispão gosta, né, quando abre, de vir para cá, né, cravando a dama aqui, o cavalo, ó, o bispo aqui não tem cravada, né? Outra coisa, se caso vier um torre aqui, essa coluna abrir de alguma forma aqui, esse bispo está fazendo um escudo no rei, não tem perigo a coluna E abrir, concorda? Então é um lance legal, tá? É um lance legal isso daqui. Bispo E7. Então é passivo, mas assim, deixou sólido a posição das pretas. É difícil das brancas penetrarem, só que o preto aqui vai ter que ter paciência, tá? Vai jogar devagar mesmo. E aí veio, né? Torre 1. As brancas trazem a torre, né, para o centro e tal, e está revivendo a ameaça de tomar o peão agora, né? Revivendo a ameaça de tomar o peão. Então vamos lá. Qual que é a ameaça, Hugo? Não entendi. Está ameaçando o quê? Quem que é o protetor? Não é o cavalo? Está ameaçando aqui, né? Ó, tomar, toma, cavalo, toma o peão. Ganha o peão. Peão central ainda. Então, vendo como esse bispo aqui, ele enche o saco, né? Esses cavalos estão muito bem colocados aqui. Então vamos lá. E outra coisa importante, por que, Hugo, que o cara não desenvolveu o cavalo, por exemplo? Isso é um ponto importante, tá? As brancas, elas querem preservar o par de bispo. Amém, irmão? Amém. Esse bispo aqui pode muito bem ser atacado aqui, ó, por exemplo, volta para cá, cavalo A5, com tempo no bispo e vai tomar o bispo. Na verdade vai trocar, né? Só que para as pretas é uma vantagem, porque as pretas vão ser os detentores do par de bispos, que costuma ser uma vantagem sobre bispo e cavalo ou par de cavalos, tá? Então, o que acontece? Ele não jogou o cavalo em C3 porque ele quer jogar o peão em C3, não o cavalo, para abrir uma vaga, se esse bispo for atacado, ele recuar, tá? Então, na verdade, o que ele fez? Ele ativou uma torre, colocou ela na coluna, protegendo o peão aqui, e que estava atacado. Agora as pretas poderiam muito bem tomar, né? Então ele defendeu e está esperando. O que aconteceu? B5 pelas pretas. Claro, tá querendo forçar o recuo desse bispo e tentar tomar, né? Então o bispo voltou para B2, desculpa, B3, obviamente o único lance, né? Pretas jogam D6 e eu pergunto-lhe esse lance é bom ou ruim? Porque aí você fala assim, ó, tudo bem, o peão D5 estava atacado, você protege, libera o bispo de casa clara, beleza? Beleza. E agora estou revivendo a ameaça, né? Do cavalo A5, ganhar, né? Pelo menos trocar e levar o par de bispo do cara. Bom, maravilha. Só que às vezes você bate o olho e fala assim, caramba, isso aqui é ilógico, não faz sentido eu abrir um bispo e fechar o outro, né? Então, poxa vida, não faz sentido, né? Só que esse bispo aqui, pessoal, ele está fazendo um bom trabalho aqui, tá? Não se preocupe com ele. Lembra do que eu falei agora há pouco. Ele está segurando a coluna, ele está de escudo para o rei. Então não tem problema. Por enquanto, esse é o seu bispo de defesa, tá? Das pretas. Esse aqui é o bispão de ataque. Então calma lá. Veio esse lance de duas uma. Se as pretas quiserem
trocar e ninguém ficar com o par de bispos, o cara joga esse. Amém? Porque aí o bispo não tem para onde ir, vai ter que trocar mesmo. Agora, pelo visto, as pretas vão querer ficar com o par de bispo. Então, o branco já ficou ligado. Veio D6, jogou C3. Dois motivos desse lance. Se o bispo for atacado, ele volta para C2, então é um lance profilático, né? É importante a profilaxia no xadrez, tá? Aqui cita dois objetivos esse lance. Primeiro, guardar o bispo. E o segundo, ancorar o avanço de D4. E eu digo-lhes que tem ainda mais um motivo. Ele segura essas duas casas para o cavalo futuramente não entrar. Tá? Então, beleza. Jogou o C3. E aqui, pessoal, as pretas jogaram aqui o cavalo em A5. Tá? E aí eu te pergunto o seguinte, por que o cara não jogou antes? Ó, antes do D6, por exemplo. O cara voltou o bispo para cá, por que não jogou aqui? Pausa aí. Você que está começando. Encontrou aí? É simples a resposta. Porque está pendurando o peão, né? Ganha aqui. E aí pode até tomar... Toma com o peão de A, por exemplo. Ó. Na abertura está com um peão a mais. E é um peão central ainda, né? Então as brancas já tem um rei seguro, né? Vai vir D4 e estão melhores em desenvolvimento, né? Aí não tem... o preto não vai ter compensação nenhuma, na verdade está com um peão central a menos. E aí fica bem difícil a situação deles. Então, aqui ó, as brancas, aí sim, aí você quer tomar o bispo, filho, com um peão a mais, pode tomar. Então, por isso que ele defende o peão primeiro, jogou C3, e aí veio o cavalo A5. Na verdade, pessoal, o cavalo A5 agora, tudo bem, ele atacou o bispo, né? Se o cara fizer outra coisa, ele toma. Mas, na verdade, esse lance foi só para ganhar um tempo. Porque o cara teve que recuar, né? Por quê? Porque ele quer sair da frente para poder jogar C5, tá? O jogo das pretas, eles vão tentar o contra-jogo aqui, na ala da dama, tá? Na Ruy Lopes isso é muito comum. Então, as pretas vão jogar na ala da dama. Então, ele tem que começar o ataque para cá, né? Só que correr no centro é um pouco perigoso, né? Mas tudo, vamos lá. Então, ele jogou aqui. Deu um toque Minerva no bispão, o bispão voltou para C2. Não fica triste porque você teve que perder esse tempo, porque é compensado pelo cavalo aqui no canto do tabuleiro, né? O cavalo está meio fora de jogo aqui, tá um pouco passivão. C5 pelas pretas. E aí, veja que além de tudo, né, como eu falei, é muito comum na Ruy Lopes, né, as pretas atacarem por aqui. Siciliana também ataca na ala da dama. Veja que as pretas intensificaram bastante a pressão na casa de D4. Né? Começa a dificultar um pouco o avanço. Concorda? Mas, contudo, entretanto, todavia, as brancas... Bum! Mandaram D4. Deixa atenção aí. Galera, o objetivo de quem joga abertura de peão rei, né, E4, é, na hora certa, né, assim que possível, empurrar D4, peão dama. E vice-versa, tá? Quem joga peão dama tem que ancorar, né, e na hora certa empurrar E4, tá? Então, vamos lá. As pretas não trocaram, tá? Porque ia ficar com um peão isolado. Eu vou mostrar para você, tá? As pretas, se trocar aqui no centro, ia ficar com um peão isolado, peão dama isolado. E ia deixar uma casa muito boa para o cavalo das brancas. Vamos lá. Como
o peão E está atacado 2 vezes e protegido uma, né? Veja que o peão de E5 das pretas está atacado 1, 2 pelo cavalo e protegido só uma. Então as pretas fizeram o quê? Dama C7, tá? Traz mais uma proteção no peão. Tomou, se o cavalo tomar, a dama toma, tá? Veja que aquilo que eu falei para você surgiria depois de E por D4, C por D4, né? Toma, C por D4, cavalo por D4, e veja que as pretas ficariam com o peão isolado, ó, peão dama isolado. Por quê? Ó? Vou tirar esse bispo para vocês entenderem. O que é um peão isolado? É um peão que não tem amiguinho, ó. Então é um peão que não tem nenhum peão adjacente para ancorar, que nem aqui, aqui. Então ele está sozinho, né? Ah, é um peão passado. Não, não é passado porque o peão E está aqui, né? Então pior ainda. E veja que você tem uma casa aqui que é um buraco, ó. Não tem peão. Ou mesmo aqui. Veja aqui, ó. Pum, pum. Se esse cavalo saísse daqui. Ó, veja que não tem peão lateral para encher o saco do cavalo. Então esse cavalo nunca mais vai sair daqui. Olha só que chato, né? Vou voltar aqui então para vocês. Vou voltar, tava assim, né? Assim. Então ia ficar complicado para as pretas. Então o cara sabiamente protegeu o peão. E aí vem um lance que é a exceção da regra, que é H3, tá? Eu já mostrei num vídeo que chama Novo do Xadrez, comece por aqui. É uma partida desse livro também, a primeira partida do livro, que é do Teichmann, que está de pretas, e ele ganha das brancas. As brancas são pisoteadas porque elas fazem exatamente esse lance, tá? Só que, pessoal, veja que lá naquela partida é outra posição, é outra estrutura, outro posicionamento de peça, outras ameaças. O bispo preto naquela partida está aqui, tá? E a diagonal está aberta. Então veja que esse peão está cravado. Então, ó, esse é o único peão que segura essa casa. Quando ele avança, ele enfraquece, né? Então se você coloca uma dama aqui, por exemplo, com o bispo aqui nessa diagonal, ó, na cara do rei, esse bispo, esse peão não pode tomar porque ele está cravado, né? Então você começa a explorar essas fraquezas, que não tem nada a ver com a posição aqui. O bispo está em E7, tá? Agora, Hugo, por que esse lance aqui o cara de brancas jogou? Porque ele não pode permitir esse tipo de coisa, essa cravada, tá? Na dama. Aqui nesse momento, esse lance aqui é muito chato, muito chato. Primeiro, veja que a pressão nas casas escuras do centro está bem forte. O cavalo está ajudando nas casas escuras do centro, tá? Então você não pode ter esse tipo de problema. E caso, vamos supor que o cara faz um lance qualquer. Vou passar um lance aqui, ó, e permite. Quais são as duas peças que estão protegendo o peão D4? Dama e cavalo, tá? Ah, aí você toma, vamos supor que pimba. Então, numa tacada só, as pretas tiraram as duas peças defensoras do peão, né? O cavalo que defendia sumiu, foi para o reino da glória, e a dama, quando ela toma aqui em F3, ela é deslocada, então ela não está defendendo mais, ela não vigia mais a casa, né? E aí, aí vai começar, né? Toma, o cavalão entra e começa toda a encheção de saco, tá? Então não pode permitir essa cravada, tá bom? E veja que não é um lance que enfraquece a posição, tá? Um lance só é fraco, pessoal, lembre-se disso, quando o seu oponente consegue explorar, ele consegue punir,
o seu erro. Quando não tem como ele tirar vantagem do seu erro, não é um lance fraco, tá bom? Então vamos lá. As pretas jogaram cavalo em C6, melhoraram a posição do cavalo que estava aqui no canto, né? Estava passivão, e intensifica a pressão, né? Veja que 1, 2, 3, pressionando o ponto de D4, né? E aqui eu queria pausar, depois a gente vai refazer a partida até aqui. Esse aqui é o lance 11, tá? Parece que foi uma eternidade de partida, mas olha só que interessante. Aqui diz que as pretas estão ameaçando uma série de trocas que ganhariam uma peça. Qual seriam as trocas? Ó, veja que a ameaça é E por D4, ó, E por D4, C por D4, essa é a ameaça, tá? C por D4, cavalo por D4, interrogaria, tá? Não poderia tomar aqui, por causa de cavalo toma e ganha uma peça, tá? Você tem que proteger o bispo, tá? De qualquer forma esse bispo vai cair, porque é 2 ataques, e se você toma o cavalo, pretas tomam o bispo e ficam com uma peça a mais, tá? É isso que o livro está dizendo. Agora, nessa variante aqui, pessoal, eu coloquei na máquina. Olha como que é importante você colocar na máquina. Quando a gente perde uma peça, às vezes numa partida de xadrez, a gente fica desesperado, né? Se vocês soubessem quantas vezes eu com peça a menos já ganhei, ou eu com peça a mais já perdi, tá? Às vezes até com torre a menos ganha a partida. A gente perde uma peça, a gente fica desesperado, né? Calma. Se eu te contar que se você jogar na máquina isso daqui, o peixe, o stockfish dá igual. Se você joga esse lance, cavalo C3, dá igual. Por quê? A dama está presa. Ela não tem casa. Não tem. Ó, ela não tem essa casa. Desculpa. Esse peão estava aqui, né? Óbvio. Não tem essa casa por causa do peão. Não tem por causa do cavalo. Não pode tomar, não pode tomar, não pode tomar. Não tem por causa do bispo e da dama. Não tem por causa do cavalo e da torre. Não tem. Então a ameaça é o quê? Jogar um torre E2 e ganhar a dama. Olha só. E aí, o que o Stockfish diz? Que as pretas teriam que sacrificar a dama, tá? Então você teria que empurrar um B4, atacar o cavalo. As brancas jogariam torre E2. A máquina recomenda sacrificar a dama, tomar o bispo. Torre toma. Peão toma. E pode tomar dos dois, talvez de torre é melhor. E olha só, ele dá como igual. Por quê? Você tem, deixa eu ver aqui, ó, 5 contra 6. Né? As brancas têm um peão a mais. Então, daria talvez um ponto a mais de vantagem. Um ponto alguma coisa. Só que veja aqui, ó, 2 torres, 2 torres. Só que pela dama, as pretas têm 3 peças menores. Gente, é muito difícil jogar contra, tá? Uma dama jogar contra 3 peças menores. Por isso que fica pau a pau. Agora, talvez ele dá até como as brancas melhores, porque está ameaçando talvez esse, né? Aí o cara não pode rocar, né? Por exemplo, porque senão tá caindo bispo, esse tipo de coisa. Mas olha só que interessante. Então, ó, eu vou voltar aqui, vamos retomar até onde a gente parou. Por isso que eu falo, não se desespere se você perder peça, tá? Lógico, se a tua posição tiver uma merda e você perder peça, é triste, né? Provavelmente você vai perder. Mas se tá meio igual,
Se você tem um plano, sabe o que você está fazendo, tá às vezes com a iniciativa, tem gente que até sacrifica a peça, né? Um ataque, ele queima um bispo ali na hora no rock do cara, abre o rei, depois vai lá, queima, sacrifica a qualidade, né? Torre por cavalo e vai indo. Então vamos lá, ó, retomando. E4, E5, cavalo F3 atacou, cavalo C6 defende, bispo B5, A6 toca o bispo volta para A4. Qual foi o lance depois? Cabecinha do magrão. Cavalo F6. Roque não tomou, a gente viu, né? Bispo E7. Torre 1, né? Quer deixar a casa para o bispo aqui. Depois do torre 1, D6, bispo volta. Desculpa. D6, C3. B5. Opa, peraí. Calma. Depois tem um lance antes. Depois do torre 1, B5, bispo volta. É isso mesmo. D6, C3, cavalo A5, bispo C2. C5, D4. Dama defende. H3. Cavalo C6. E a gente parou aqui. Vamos lá. Então, ao invés de trocar tudo, jogou aqui, né? Bispo E3 pelas brancas, defende o peão, tá? Roque já estava na hora, né? Porque precisa deixar esse rei, gente, ele tá, poxa vida. Olha só, outra dica para você. Tá uma baita de uma tensão no centro. Esse jogo ele vai abrir a qualquer momento. E as brancas estão com o rei seguro, as pretas estão com o rei no meio do tabuleiro, no centro. Então, quando o seu rei está seguro, o rei do cara está no meio do tabuleiro exposto, você abre o jogo, o rei do cara vai ficar exposto, né? Porque vai abrir linhas, vai começar a abrir diagonais, o jogo vai abrir, o rei que estiver mais exposto vai estar pior. Então, correu, né? Fez o roque. Cavalo de bem D2, tá? Por que cavalo de bem D2, pessoal? Ele não tem a casa de C3, correto? E outro, o cavalo não vai vir para cá. Por que o cavalo não vem para cá? Primeiro, porque ele vai no canto, né? O cavalo no canto é muito chato. E outra, você não vai mirar para cá. Talvez, se tivesse assim, ó, sei lá, poderia, né? Jogar aqui. Talvez. Mas você não pode vir para cá. Então, não pode vir para cá também, ó, porque o bispo está aqui. Então, o que você faz? Joga ele para cá. D2. Tá? Já conecta as peças pesadas, ó, a dama com as torres já estão conversando aqui. Lembra daquele lance do bispo E7 aqui, ó? É um lance de desenvolvimento. Você ativou uma peça pela casa menos mal, vai? Vamos dizer. Não é um lance ruim, não é uma casa ruim. É menos ativa, talvez, mas não tem problema nenhum. Lembre-se que desenvolver peças não é jogar ela lá na frente, não, tá? Mesmo que você ande com o bispo uma casa, o cavalo na segunda fila, você desenvolveu, você ativou a peça, tirou ela do fundo. Beleza? É isso que importa. Bispo D7, mesma coisa, tá? Conecta as torres. As torres precisam conversar uma com a outra, lembre-se sempre disso, tá bom? Elas não podem ficar trancafiadas, porque aqui, gente, uma torre ou a outra ficaria cravada, né? Se essa torre for atacada aqui, ó, não tem nenhuma ligação com a outra, então ela está sem defesa. Então, ó, aqui uma torre defende a outra. Brancas, torre C1. Por quê, gente? Veja que a torre, aqui tem uma ameaça meio velada, né? Veja que ela está apontando na dama. Isso aqui nunca é um bom sinal. Mas assim, ó, o que você tem que pensar quando você estiver jogando com torre? Torre, você tem que jogar ela na coluna aberta.
que é uma coluna aberta? É uma coluna que não tem peão mais. Não é peça, porque as peças elas vão e voltam, sai de lá. O peão ele fica parado ali, não é? Vamos supor que aqui tivesse assim, ó, coluna está aberta, tá? Então a torre vem para cá. A torre domina a coluna aberta. Ah, ou uma coluna semi-aberta, vai? Vamos supor que o que é uma coluna semi-aberta? Para as brancas é quando as brancas não têm um peão, né? Semi-aberta para as pretas é quando as pretas não têm um peão, né? Agora, tava como isso aqui, meu Deus? Tava assim. Ah, beleza, não tem nenhuma coluna aberta, até porque não teve nenhuma captura no jogo. Você coloca a torre numa coluna que está prestes, né, ou tem potencial para abrir. Por exemplo, a coluna C, né? Porque, ó, veja que se as pretas tomam, brancas tomam, toma, a coluna abriu, né? Se esse bispo sair daqui, o cavalo está cravado porque a torre está na cara da dama. Tá vendo como as coisas acontecem rápido? Acontece rápido. Ah, mas e se não tem nenhuma coluna aberta, nem coluna prestes a abrir, nada? Aí você joga nas colunas centrais, tá? Que aí não tem erro. Cavalo E8 pelas pretas, porque tá planejando jogar o F5, agora já mudou, quer atacar o centro aqui e tentar um contra-jogo, quebrar o centro das brancas que está muito forte. Desculpa, gente. Cavalo E8, tá certo. Cavalo F1, olha só que maravilha, por quê? Olha que casa gostosa aqui, ó. F5, cavalo. É um posto avançado muito bom. Então, se o cavalo manobrar para G3 e F5, ele fica muito forte aqui. E aqui vem o lance que vai fazer as pretas perderem o jogo. G6. G6 é uma merda, tá? O que o cara pensou aqui? Ele não dá a casa pro cavalo. Agora o cavalo não tem mais esse plano, né? Só que talvez ele poderia ter feito isso de outra maneira, né? Por quê? Qual que é o peão que protege as casas escuras do rock? É o peão de G. Quando o peão de G avança para G6, ele protege essas, mas desprotege essas, tá? Então vocês vão ver que o cara vai perder a partida por causa disso. O jogador iniciante, ele não vê esse tipo de coisa, né? Agora, isso aí às vezes é algo insignificante, passa batido, mas o jogador atento, às vezes, né, mais macaco velho, mais veiaco, ele vê que as casas pretas, ó, ficaram um maracujá, cheio de buraco. Então o que o cara fez? Bispo H6, na hora, né? Ele entrou aqui, ó, nas casas pretas, que ficaram fracas, e atacou a torre. O cara cobriu de cavalo, né? Imediatamente. Cavalo G7. Cavalo E3. Olha que lance gostoso. Por quê, pessoal? Isso você que é iniciante tem que ver também, tá? Posto avançado. Buracos na posição. Olha isso daqui, ó. Agora o plano não é nem vir mais para cá, é vir para cá, em D5. D5, isso daqui a gente chama de buraco no xadrez. Por quê? Os dois peões que poderiam estar defendendo essa casa, os dois, eles já avançaram. Então, só peça vai poder proteger aqui. Tá? Então o cara joga aqui, ó, tá avisando aqui. Se ele jogar um cavalo para cá, esse cavalo vai estar muito forte aqui. E nenhum peão vai encher o saco do cavalo, vai bulinar ele aqui, então acabou, cara. Tá parafusado aqui. Então vamos lá. Esse aqui vai ser um lance muito forte, tá? Torre de A em E8. Lembrando, não dá para... Jogou esse, tá? Lembrando, não dá para... O cara quer impedir o cavalo de vir para cá, não dá para fazer isso aqui. Por quê? Vai perder uma peça pelo garfo, né? Ó. Leva um D5, garfo. Né? Se salvar o cavalo, perde o bispo. Se salvar o bispo, perde o cavalo. Então isso aqui não dá para fazer, pelo amor de Deus.
torre de E8, tá? Abandonou o plano de F5 aqui e tenta segurar a rapadura aqui na defesa. Vamos lá. Cavalo D5 veio. Olha só, né? E vem com tempo na dama. Então, dama B7, tá? Tem que sair do ataque. E aí as brancas fizeram algo que eu não faria. Eu não faria. Mas eu entendi o porquê eles fizeram. Aí veja que aqui vai ser a primeira captura da partida. Olha que legal, né? Todas as peças e peões estão aqui ainda. E é o lance, deixa eu ver. É o lance 19, cara. Então foi quase 20 lances sem captura. Olha que interessante. Eu não tiraria esse cavalo daqui. Eu não tiraria esse cavalo. Mas as brancas tomaram E7 com cheque. Porque veja o raciocínio. Qual que é a peça que defende as casas pretas que o avanço de G6 enfraqueceu? É o bispo preto. Então, o cavalo elimina o bispo que cuida das casas pretas. Agora as casas pretas vão ficar uma merda para sempre, né? Então, esse é o pensamento do cara. E agora ele pode considerar planos de invadir aqui, infiltrar, né? Imagina, uma dama entra aqui, porque não tem mais o bispo preto. Então as casas pretas ficaram fracas. Vamos lá. E aí, toma de torre, toma de cavalo? De torre, né? De torre. Por que, Hugo? Porque se tomar de cavalo, perde um peão. Concorda? Ó, se toma de cavalo, o que acontece? D por E5, D por E5, cavalo por E5. E aí, leva um peão, põe um peão no bolso, né? Então não. Vamos lá. Tomou de torre o cavalo. Beleza? Beleza. D por C5. Olha só que legal. Por que ele tomou aqui? Porque ele quer abrir a coluna D para dama. Vocês vão ver por quê. Ele vai explorar esses erros aqui, ó. D retoma, C5, recupera o peão e bum! Dama C6. Dama D6, desculpa. Olha que legal, né? Veja que as brancas exploram a casa fraca, as casas fracas, escuras, né? A coluna D que abriu e atacou o peão de C6, de C5, que está desprotegido. Olha que legal. C4, quase forçado, né? Tem que avançar. Vai ter que avançar aqui para não perder o peão. E aí, ó, pau, dama F6, exclama. Olha só que merda, né? Tá ameaçando o quê? Checkmate em um lance, né? Tá ameaçando dama por G7, checkmate. Olha que falta que faz um bispo de casas pretas, né? Veja que com o avanço desse peão as casas ficaram eternamente fracas. E aí só tem um lance, né? Cavalo H5 foi jogado para segurar a casa do mate. Dama H4, pelo amor de Deus, evita isso, tá? Não se joga isso porque o cara vai dar o toque Minerva na sua dama. Você não vai voltar para cá. Por quê? Sei lá. Nem eu sei por quê. Volta e acabou o ataque, né? Ou não? Não, não acabou não. Deixa eu ver aqui. O cavalo não entra mais. Sei lá, talvez esse, né? Não sei. Eu sei que isso aqui você não vai perder tempo com a dama. Agora a dama não entra mais aqui, ó. Se proteger esse peão já era, né? Esse aqui também. Então, cadê? Tava aqui, né? Quando ele jogou aqui, então, ó, jogou aqui, para não levar o tempo com a dama. Vamos lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. O cavalo voltou para G7.
E aqui acho que o cara rezou para as brancas jogarem aqui de novo, e aí repetir os lances e empatar, né? Que aí repete 3 vezes e empate, mas não foi isso que aconteceu não. O bispão jogou, voltou para E3, porque ele viu um padrão. Olha que bacana, ele voltou porque a rota dele vai ser diferente, se permitido. O que ele viu? As torres não estão conversando uma com a outra, e elas estão alinhadas em casas escuras. Então, ó, só isso daqui já vai ganhar nas trocas, né? Já ganha uma qualidade, porque a torre vale mais que o bispo, já vai levar, é um raio-x, né? Nas duas torres. Então isso aqui você tem que ficar ligado nas suas partidas, né? As torres estão mal coordenadas. Cavalo E6. Por quê? Segura a casa, ó. Agora não tem mais. E aí, o que o cara fez? Dama F6. Olha que bacana. O cara voltou a dama para F6. Por quê? Agora o cara não pode mais voltar para cá. Porque perde. E aí, se o cara me joga o cavalo para cá, acabou, né? Joga esse. E aí, vamos ver aqui. Melhor ainda. Melhor ainda. Ó. Dama vem para F6. Se o cara joga aqui, vem esse. Melhor ainda. Torre E6. Dama H4. Torre de F em 8. Cavalo G5. E aí o cara vai ter que entregar essa torre para não levar mate. Que a ameaça é essa. Cheque. Cheque mate, né? Que não tem a casa aqui, ó. Então, não daria. Não daria certo isso aqui não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver como é que tá a posição. Piripipi, piripipi. O cavalo tá aqui. Pá. Tá. Vamos lá. Isso aí. Não, o cavalo foi para E6. Dama F6. Dama C7. Protege, porque foi atacado, ó. Cavalo tá atacando o peão de E5. Então, protegeu junto com o cavalo, né? E aí, bum! Aqui tá ficando complicado, tá? Agora é muito perigoso, porque o cavalo, ó, não adianta o cavalo voltar porque leva mate do mesmo jeito. E agora, gente, o cavalo não tem H5. O cavalo, antes quando ele estava em G6, G7 ele pulava. Agora aqui ele não tem como impedir. Ele não pode sair daqui, né? Então torre foi para C8, tá? Saiu do ataque do bispo. Torre de C em D1, colocou na coluna aberta. Coluna abriu. Torre de E em E8, reduzir a pressão, né? O que ele quer fazer aqui? Reduzir a pressão do ataque por oferecer uma troca de damas aqui, né? E se trocar, tá todo mundo feliz. Eita, nós, cavalo H2. Olha só. Esse lance é muito fino, porque o cavalo ele estava muito bem, tá? Aqui em F3. Só que veja que quando ele manobra para cá, ele quer vir para G4 e veja que a pressão nas casas escuras aumenta, tá? Então essa é a ideia da manobra para H2. Dama D8,
quer trocar as damas, tá? Quer trocar? Tudo bem, nos meus termos. Cavalo G4, exclama. Por que exclama? Se o cara trocar as damas, perde uma peça, tá? E aí acaba tudo. Quer ver só? Se dama toma F6, cavalo retoma com cheque, o rei sai, torre toma o bispo e fica com a peça a mais, ó, para vocês visualizarem. Se tomar, toma com cheque, rei sai e ganha o bispo. E a torre está atacada. Então, só aí já uma peça a mais já ganha muito seguro esse final, tá? Então, o que o cara fez aqui? Opa! As pretas jogaram dama E7, mantém, mas depois de dama por E7, as pretas abandonaram. Abandonaram por quê, gente? Veja que não tem ameaça de mate instantâneo, imediato. Só que o mestre, ele dispensa os fogos de artifício. Aqui, o cara já viu que ele vai perder. Vai ficar com peça a menos e uma posição podre. Porque depois, tem que tomar a dama. Depois desse lance, vai vir cavalo F6 cheque e atacando o bispo. Ó, as casas escuras aqui, ó. O rei é obrigado a se afastar. Pronto, com uma peça a mais. Aí não adianta, né? Pô, não vai tomar o cavalo, porque se tomar o cavalo, a torre entra na sétima, né? Aí acabou com tudo. Então veja que seria um final seguro, gente. Se a gente pode aprender algo dessa partida, é que as brancas elas não procuraram combinações malucas. Isso é um mito que o mestre... Não é que não acontece, tá? Mas não é toda hora, não é sempre, gente, que o mestre ele calcula 30 lances à frente com sacrifícios e tal, com compensação lá na frente. Isso é muito fogo de artifício. Então, o Fischer mesmo falava isso. Eu não fico vendo 10, 15, 30, 40 lances, isso aí não existe. Eu calculo bem calculado mesmo, com tudo que tem que ver, 3, 4. É melhor 3, 4 lances concretos, seguros e ativos do que explosão de lance mirabolante, sacrifício. É muito legal ver, né? Mas aqui, ó, o que essa partida ensinou? Que, cara, você consegue acumular pequenas vantagens, é mais consistente, né? Você vai ganhando devagar. Você viu, ó, o cara já viu uma fraqueza que esse avanço de G6 já salientou uma fraqueza, né? Já causou uma fraqueza. O cara tirou proveito, entendeu? Se ele quisesse já tomar uma torre, ele já tomava, né? Já ganhava uma qualidade, já ficava ruim para as pretas. Mas aí, ó, acumulou vantagem, meu. Acabou. Esse final aqui tá ganho. É ganho, é questão de técnica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da partida. Um beijo na sua alma e até a próxima.